E eu queria dar uma olhadinha agora no que disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele afirmou nesta terça-feira que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deve assumir as suas responsabilidades ou admitir que não tem condições de controlar a segurança do estado do Rio e pedir intervenção federal, estado de sítio ou a decretação de uma GLO. Isso foi em entrevista para Mônica Bergamo. A gente tem aí a matéria da Mônica para colocar em tela. O ministro afirmou: se ele sentir que não tem condições, ele tem que jogar a toalha e pedir a GLO ou intervenção federal. Ou ele faz isso, se não conseguir enfrentar, ou ele vai ser engolido pelo crime. A gente tem também uma declaração do Lewandowski, né, em que ele não foi tão enfático, mas ele também disse que o Cláudio Castro não tinha pedido nenhum tipo de ajuda. A gente consegue colocar para rodar? Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Então, vocês estão vendo aí, gente, os dois lados, esse jogo de empurra. Primeiro, o Castro dá uma declaração dizendo que, olha, a gente fez essa operação, mas a gente estava completamente sozinho. Não pedimos não tivemos a ajuda do governo federal, já tínhamos pedido blindados, mas não recebemos nenhuma ajuda. E o Ricardo Lewandowski dizendo: bem, mas eu não recebi nenhum pedido de ajuda, vamos reunir aí todos os nossos públicos, Poder e Mercado de volta do intervalo, estou aqui com Graça e vou convidar vocês para assistir de novo, bem rapidinho, o que a gente estava assistindo antes no YouTube, só as declarações dos dois, para vocês compararem. Primeiro vou rodar para vocês o que disse o Cláudio Castro, de que o Rio de Janeiro estava completamente sozinho nessa operação, porque o governo federal recusou ajuda. Vamos ouvir. E, repito, as nossas polícias sozinhas é uma operação maior do que a de 2010 e, infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje e estão fazendo a maior operação da história do Rio de Janeiro. Agora vamos ouvir o que respondeu o ministro Ricardo Lewandowski. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Graça, depois ao longo do dia, o Cláudio Castro ligou para a Gleise e disse que não foi bem assim, que a Carla já está de volta, voltou aqui com a gente, disse que não foi bem assim, que não estava reclamando tanto assim, mas ele foi bem enfático ali, né, na primeira declaração, disse que estava totalmente sozinho. Aí o ministro rebateu, falou: você não, olha, veja bem, você não me pediu nenhuma ajuda. Depois tem a confusão toda dos blindados que a gente pode explicar para quem está nos acompanhando. Só que eu queria a sua primeira análise sobre esse assunto. O que estava querendo o Cláudio Castro? Que tipo de manobra política é essa? Enquanto ele tem, pelo menos, que a gente ainda está para confirmar esse número, 64 mortos para resolver. Então, eu queria um exercício de raciocínio aqui. Você imagina se o governador do Rio fosse presidente de uma grande empresa, Aí uma coisa que é crítica para essa empresa, ele coloca não um gestor para ele supervisionar, mas 3, que é um secretário da Polícia Civil, um secretário da Polícia Militar e um outro secretário de Segurança que o nosso entrevistado falou que ninguém sabe o que faz. Uma parte do contingente dessa empresa, tipo que são cerca de 3.000 policiais militares, não trabalha na segurança pública, está afastado para órgão público, para Tribunal de Contas, para Assembleia, para Câmara de Vereadores e sabe mais lá onde. São 6 batalhões da Polícia Militar que estão desviadas da função
principal dela, que é a segurança pública, e estão fazendo lá, ninguém sabe o quê. Se fosse na iniciativa privada, esse sujeito ia ficar no cargo com esses resultados? É uma pergunta. Pode até ficar, acho que tem gente incompetente também na iniciativa privada. Acho que dispensa a resposta. Então, né? é chocante um negócio desse. Três secretários para a área de segurança pública? Mas por que ele, na sua avaliação, ele joga a culpa no governo federal? Por que a gente assiste constantemente a segurança pública no meio da disputa eleitoral? Lembrando que o Cláudio Castro é um governador de oposição. Você desculpa, eu não gosto de fazer graça com coisa séria, mas é a doutrina Homer Simpson. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. É lamentável, é lamentável. Dá uma entrevista, ele tem que se justificar e diz, não, a culpa é o Rio está sozinho. O ministro aparece e falou, para mim não pediram nada. E depois ele liga para a Gleisi atenuando, não foi bem assim? Que é isso? Que história é essa? Assim, a preocupação, eu acho que esse jogo de empurra-empurra entre governo federal e governos estaduais, ele não é a causa, ele é a consequência, ele é a falência desse modelo escancarada. Esse que é o ponto. O que me preocupa agora são as próximas horas. Como é que está essa população à mercê do quê? Ela vai... 64 mortes. É traumático. A polícia perdeu seus homens também, alguns homens também. Mas assim, o estado de coisas da segurança pública no Rio de Janeiro, nesse momento, qual é? Ninguém sabe. E ainda queremos ver a perícia desses corpos, né? Saber se o número é exatamente esse. Carla me pediu a palavra. Eu acredito que quando o Graça usa o exemplo da iniciativa privada, né? Um gestor numa empresa, ele perde dinheiro. Um gestor público, numa operação de segurança, perde vidas. E o que é mais cruel, que é, reiteradamente, vidas inocentes, que a gente vai ver, porque não dá para acreditar que se mataram 64 criminosos e a mira precisa da polícia. Acho que nós três aqui já temos bastante tempo de carreira para entender que em segurança o Brasil continua enxugando gelo. A minha impressão é que o governador apostou alto como um projeto sim de olho na eleição. Ele mesmo disse a maior operação do Rio, mas até na leitura corporal, das expressões corporais dele, na maneira como ele hesitou e como ele gaguejou, fica muito claro que o plano que ele pretendia deu errado, né? Então, é muito cruel, é muito doloroso a gente, neste país, estar trabalhando o tempo todo, falando de democracia, por exemplo, de fazer valer a Constituição, e o direito à vida fica em segundo plano, principalmente quando se fala em comunidades, em pessoas mais desprovidas, na verdade, nem inseridas na sociedade da maneira adequada, né? Ou seja, vivem de maneira precária e a vida vale menos na cabeça de gestores públicos que deveriam, sim, passar pelo crivo do eleitor e levar esse indicador em consideração. Fazem pânico moral para depois implementar um projeto dessa natureza que, assim, não tem pé nem cabeça. E essa marca da operação mais letal é do Cláudio Castro. Ele não pode refutar, ele pode culpar quem ele quiser, mas ele escolheu o dia em que não existe um presidente aqui, ele mesmo dizendo que não tem capacidade, ele foi lá e resolveu peitar sozinho. O problema é que ele colocou pessoas, moradores da comunidade como alvo e a própria tropa policial como alvo dessa
essa investida dele. Para quem nos acompanha, eu queria explicar para vocês, com a informação correta, o que é essa história dos blindados. Porque isso virou o meio de campo ali deles, né? Um empurra-empurra. O governador Cláudio Castro está dizendo que pediu blindados ao governo federal e não foi atendido, que pediu em outras ocasiões e, por isso, dessa vez, não pediu a cooperação do governo federal. Vou puxar o fio dessa história. Em dezembro do ano passado, tem gente que deve se lembrar, quem não se lembra, joga lá no Google, uma capitã, se não me engano, da Marinha, tomou um tiro, uma bala perdida, enquanto estava num hospital da Marinha, lá no Rio de Janeiro. Para incrementar a proteção desse hospital, a Marinha deslocou blindados para a área desse hospital. Só que essa área é uma área da Marinha. A Marinha tem áreas por todo o Brasil. Então, esse blindado poderia ficar lá. O governador soube disso, voou para Brasília, marcou reuniões com o ministro da Defesa, José Múcio, e pediu que a Marinha cedesse ao Rio de Janeiro o mesmo blindado para fazer incursões contra o crime organizado. O ministro José Múcio informou a ele que não era possível ceder os veículos da Marinha sem a decretação de uma GLO, uma operação de garantia da lei e da ordem. O governador não ficou satisfeito com a resposta e mandou 2 ofícios para o Ministério da Defesa, fazendo essa solicitação. O ministro, então, pediu um parecer da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, então, baseada na Constituição, no que está previsto, fez um parecer que ficou pronto, acho que no fim de fevereiro. A gente já tem um documento aí, eu posso até pedir o time para espelhar para vocês. A Advocacia Geral da União faz um parecer, então, mostrando que seria inconstitucional o envio dos blindados ao Rio de Janeiro sem que o governador solicitasse ao presidente da República a decretação de uma GLO. Só que em nenhum momento o Cláudio Castro, então, solicita a decretação de uma GLO. Por isso que fica esse jogo de empurra, entendeu? Ele realmente solicita os blindados, mas ele não solicita da maneira correta pelo instrumento que deveria ser feito. E aí fica essa confusão enorme de que pediu, não pediu ajuda. O Graça está me pedindo a palavra. Eu não sei, a gente acabou de entrevistar um especialista. O Coronel Vezé Vicente é ex-secretário nacional de Segurança Pública. Se não me engano, o governo do Fernando Henrique ainda. Isso, até 2002. Até 2002, governo do Fernando Henrique ainda, que é da Polícia Militar de São Paulo. Então, assim, é um sujeito que não pode ser acusado de ser partidário de A ou de B nessa questão. Ele acabou de dizer pra gente, mas esse negócio de blindado, mas blindado pra quê? Vai fazer o quê com blindado? Mas que tipo de blindado? Exatamente. Que tipo de blindado? O problema não é esse. Não, o problema, o especialista está falando que essa discussão de blindado está completamente fora do esquadro segundo. O coronel que, obviamente, se debruçou, porque ele não está assistindo esses problemas da segurança pública do Rio da casa dele. Ele esteve, por exemplo, nas últimas grandes operações lá, ele tem interlocução e ele sabe o que ele está falando. Se o especialista diz que não sabe para que o governador está pedindo blindado, a discussão está errada. Assim, nós estamos... Não interessa se esse jogo... Eles, né? Esse jogo de ofício. Eu queria só comentar um negócio rápido, cara. Quando eu estava comentando o negócio da iniciativa privada, eu não estava dizendo sobre... Meu ponto era o seguinte, se fosse da iniciativa privada, o governador provavelmente ia dormir essa noite desempregado, que é diferente de um cargo público, que isso aí quem desemprega o patrão dele a cada 4 anos na eleição, né? Meu ponto é que provavelmente um sujeito que tem três secretários de segurança, 3 secretários de segurança e 6 batalhões da PM perdidos em sessões aí que ninguém sabe para que servem, esse sujeito podia estar fazendo melhor o trabalho dele, viu? Gente, eu queria fechar nessa análise. O que vocês imaginam que vai ser o desenrolar disso? Se vocês acreditam que daqui para frente a gente vai conseguir chegar com esse pedido que o Moraes faz à Procuradoria-Geral da República, se a gente vai conseguir chegar em perícia,
até vou jogar essa pergunta para a Carla, se a gente vai conseguir chegar em perícia correta dos corpos, entender o que aconteceu, entender qual foi a ação da polícia, porque o Rio de Janeiro essas coisas são meio nebulosas, né? Você consegue responder em 1 minutinho, Carla? O que você antevê sobre isso? Eu acho que ele conseguiu colocar os holofotes para si próprio. Eu acho que ele acabou passando, jogando a responsabilidade para o governo federal, e agora o governo federal é que vai acabar entrando obrigatoriamente para intervir, né? Não vejo outra saída. E só a tua explicação ficou muito clara, né, sobre como que ele se perdeu nessa questão do que ele solicitou e deveria ter pedido glória, etc. Ou seja, ele sabia que ele não tinha o efetivo que ele precisava e mesmo assim ele foi para cima, né? Então, a própria negociação que você descreveu mostra com clareza o tamanho do erro que ele cometeu.